Olá, amados, a paz de Yahushua. Então, vamos aqui dar continuidade à pregação da Ezenete Rodrigues. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Peraí. Subir assim só mais um pouquinho. Assim tá bom, né? Tá ótimo. Tá assim tá perfeito. Tá ok, vamos a continuar aqui então, amados. Mas se eu e você colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida. Se você ou um dos seus entes queridos está Ai, tomando medicação comercial, para o fundo, né? você pode estar em grave... Praticar não é ler, praticar não é só orar, praticar não é estar na igreja, praticar é viver quem eu sou. Veja, praticar não é só ler, só que ela está falando praticar a palavra. Mas a palavra na escritura é Yahushua, não é a Bíblia. Praticar não é ler, praticar não é só viver, praticar não é só ir à igreja. Só que na própria palavra, que Yahushua, que a palavra deixou escrito na escritura, diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vocês vejam que ela está falando uma coisa contrária da escritura. Que ela está dizendo praticar não é somente ir para a igreja. Então vocês vejam como que a pessoa vai praticar ir para a igreja, sendo que na escritura está bem claro, olha. Atos 7:48, está bem claro. Faço questão de mostrar. Então, uma coisa que elas pregam, mas não vive, ó. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então vocês vejam, se o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, e ele não habita, o que nós vamos fazer lá? Então vocês estão vendo que ela está pregando uma coisa que está totalmente contrário ao que está na escritura. Então não bate com o que está na escritura. Então vocês vejam bem. Sou em Cristo Jesus. Quem eu sou? Será que o Senhor nos escolheu, o Senhor te escolheu para você viver debaixo dessa opressão que você tem vivido? Debaixo dessa... Vocês vejam que ela falou, o Senhor te escolheu. Será que o Senhor te escolheu para você viver debaixo dessa opressão? Só que as pessoas aqui pensam que Deus escolheu elas para estar aqui no templo físico. Mas na verdade, quando o Espírito nos chama, quando Yahushua nos chama, ele nos chama para fora. Está bem claro na escritura. Só que ela fala assim, o Senhor te escolheu, ou seja, as pessoas pensam, o Senhor me escolheu porque eu sou evangélico, porque eu estou na igreja. E sendo que na escritura, em João 10, olha o que diz aqui em João 10, amados. Veja bem. Aonde Yahushua está? Aonde Yahushua está chamando os seus, vejam bem. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Para fora da onde, amados? Da religião. Então, Yahushua está do lado de fora, trazendo as suas ovelhas de fora, ou seja, de dentro da religião ele está tirando para fora do engano da religião, para fora do caminho da religião. Por quê? Porque ele é o caminho. Como eu disse no vídeo anterior, não tem como um caminho estar no outro caminho. E Yahushua é o caminho. Não tem como ele estar no caminho da religião, porque ele é o caminho. E esse caminho que é Yahushua, ele está fora da religião. Não tem como ele estar no caminho da religião, porque ele é um caminho. Então vocês vejam bem, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Então vocês vejam bem, traz para fora. Mas a Zenete aqui está falando que eles foram escolhidos, será se Deus te escolheu? Ou seja, escolheu para quê? Para ir aqui? Que Deus é esse? Porque não é Yahweh. Porque Yahushua, que é o filho de Yahweh, ele tira para fora as suas ovelhas.
Então vocês vejam que não baixa, ela não está falando viver a palavra, ou seja, a palavra que ela está dizendo para viver é a Bíblia. Para ler a Bíblia, para viver a vida, a Bíblia. E sendo que a palavra é Yahushua. E a palavra que é Yahushua, ele é o pastor. E ele, o pastor, chama as suas ovelhas para fora da onde? Da religião, do engano. Então vocês vejam que não está batendo a mensagem dela com o que está na Escritura. Essa angústia que você tem vivido, os problemas são maiores do que a presença de Deus na sua vida. Aliás, ele diz que o meu lugar e o seu lugar é acima dos principados, acima da potestade, acima dos dominadores do ar. Por que eu estou embaixo? Então você vê a presença de Deus, tipo, as pessoas falam de sentir a presença de Deus. Só, amados, que Yahweh mora em nós. Então, ele habita em nós, a gente não precisa sentir a presença dele. Por quê? Porque ele habita em nós, ele mora em nós. Ele fala conosco constantemente, não precisa a gente buscar o Espírito, não precisa a gente buscar Deus num templo físico, adorando a Deus num templo físico, que até porque a gente já viu que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas, para sentir a presença dele. Porque ele mora em nós. Então, se ele mora em nós, quando a pessoa vai sentir a presença de Deus, é esse Deus que habita aqui, ó, que é o Deus das trevas, que faz visita. Porque o Espírito mora naquele que crê que é o templo. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. E esse Espírito que mora naquele que crê que é o templo, que habita no templo do Espírito, não habita em templo feito por mãos humanas. Então vocês vejam que está fugindo totalmente do que está na Escritura. Agora eu pergunto, será se a Zenete não leu Atos 7:48 e Atos 17:24, que diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas? Será que a Zenete não leu que Yahushua é o único pastor e que todos que vieram antes dele, que Yahushua disse em João 10, são ladrões e salteadores? Será que a Zenete não leu que mais o mercenário, o que não é pastor, da qual não faz parte das ovelhas, que Yahushua mesmo disse, que esses aqui não são pastores? Você não leu isso na Bíblia? Então, vocês vejam que é uma mentira, uma hipocrisia, porque ela está falando de viver a palavra, mas eles não vivem o que está escrito na Bíblia. Eu não digo nem que eles não vivem o que está escrito na Escritura, porque eles não conhecem a Escritura, eles conhecem a Bíblia. Mas nem no que está escrito na Bíblia, tá? Porque a Bíblia é uma coisa, a Escritura é outra, amados. Eu faço questão sempre de explicar. A Bíblia foram livros, tá? Que o concílio, eles colocaram os pergaminhos que eles colocaram na Bíblia, e aí eles acrescentaram capítulos, versículos e epígrafes. Para que eles fizeram isso? Os outros falam, não, mas é para facilitar a leitura. Mentira. Isso aí é para aprisionar as pessoas com versículos isolados, tá certo? Isso foi acrescentado na Bíblia, não na Escritura. Mas quando a pessoa, ela deixa de ler a Bíblia, capítulos, versículos e epígrafes, e começa a ler a Escritura de forma linear, ela vai ser liberta. Então vocês vejam que nem a Bíblia que ela lê, que ela não lê a Escritura, a Zenete não lê a Escritura, ela lê a Bíblia. Tanto que ela lê a Bíblia que ela falou, muita gente conhece versículos isolados. Por quê? Porque ela lê a Bíblia, mas ela não vive o que ela lê na Bíblia. Por quê? Porque se ela vivesse, ela não iria dizer que ela é pastora. Se ela vivesse, ela não iria estar num templo físico, pregando para um monte de gente. Se ela vivesse, ela não estaria fazendo jejum, esse jejum, porque a Escritura é bem claro. Yahweh não aceita esse jejum, esse deixar de comer físico para alguma coisa espiritual, ele não aceita isso. Então vocês vejam que ela está falando de viver a palavra, mas ela mesmo não vive. Ela não vive a palavra que é a Bíblia. Que ela diz que a Bíblia é a palavra. Mas, por que ela não vive a palavra que é a vida, que é a Bíblia? Porque a Bíblia não é a palavra, a Bíblia não é viva e eficaz. Quem é vivo e eficaz é Yahushua, que é a palavra. E por isso que ela não vive a palavra que é Yahushua. Porque quando a gente vai e pratica a palavra que é Yahushua e vive na palavra que é Yahushua, há transformação de vida. Porque a palavra que é Yahushua é no espírito, é no entendimento, não é no físico. Por isso que ela não vive nem a Bíblia que é físico. Porque não tem como a pessoa viver a Bíblia, porque a Bíblia é física.
Mas se a pessoa sair do físico e viver Yahushua, que é a palavra, aí já muda, amados. Aí já muda. Vou continuar. Por que eu estou levando todo tipo de pancada? Ei, por que os meus ouvidos não conseguem ouvir a voz do Espírito? Por que os meus olhos não conseguem contemplar a glória de Deus? Por que, ô Ezenete? Eu te respondo. Porque vocês estão no físico e não no espírito. Então não tem como você estar no físico, ouvir a voz do Espírito e ver a glória de Deus. Não tem como. Vocês têm que sair do físico para poder ir para o espírito, para vocês terem visão espiritual e ouvido espiritual. O problema é que vocês precisam tudo físico para colocar no espírito e você não está no espírito. Por isso que vocês não veem. E nem você vê, Zenete. Porque você não está no espírito. Você não está praticando o que está na palavra. Por quê? Porque você quer praticar a Bíblia. Não quer praticar a palavra que é Yahushua. Aí fica difícil. Por quê? Tem um versículo que todo mundo gosta de dizer. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ei, qual Cristo que está vivendo em nós? Ei, Cristo passado, Cristo angústia, Cristo tristeza, Cristo... Vocês vejam que ela está falando que Cristo está vivendo em mim. Cristo passado, Cristo angústia, Cristo tristeza. Vocês vejam que ela está falando tudo físico. Mas quando o apóstolo Shaul, ele falou, não sou mais quem vivo, mas Cristo, mas Yahushua vive em mim, que ele está falando de Yahushua, e que o sistema colocou Cristo, ele estava falando, não sou eu mais que vivo, ou seja, eu não vivo mais para religião, para religiosidade, mas é Yahushua que vive em mim. É no espírito, não é mais no físico, não é na religiosidade. É isso que ele estava falando. Mas ela não vai falar isso. Por quê? Porque talvez nem ela saiba disso. Está tão cega que não sabe. Né? Vamos continuar. Medo! Hã? Qual é o Cristo? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Mas não tem duas vidas. Eu morri e Cristo ressurgiu em mim. Sim, morreu para a carne, para a visão carnal, morreu para a religião e passou a estar no espírito. É isso que o apóstolo falou. Que Yahushua no espírito. Não tem como a pessoa encontrar Yahushua no físico. Não tem como. Ele não está no físico. Como é que a pessoa vai encontrar o caminho Yahushua no físico? Se ele é no espírito. É impossível. E por isso que as pessoas, os religiosos, não estão em Cristo. Não estão em Yahushua. Por quê? Porque estão no físico. E Yahushua não está no físico. Ele está no espírito. E a palavra de Deus nos assegura tudo isso. Muitas vezes nós procuramos resposta no profeta, nós procuramos resposta no pastor, nós procuramos resposta... Tá vendo? Procura resposta no profeta, procura resposta no pastor, mas não procura resposta na palavra que é Yahushua. Porque se a pessoa for para a palavra que é Yahushua, amados, a transformação. Eu digo isso porque a minha vida hoje, ela é transformada de glória em glória. Hoje eu vivo o que está na Escritura. Hoje eu vivo. Por quê? Porque eu ando na palavra que é Yahushua. Eu não ando na palavra Bíblia. Eu ando na palavra que é Yahushua. E hoje eu leio a Bíblia, mas eu não leio a Bíblia, eu leio a Escritura. Porque a Escritura, ela nos molda e nos ensina no Espírito. Porque os apóstolos, todos eles estavam falando no Espírito. Então a Escritura a gente lê no Espírito. Né? Como várias vezes eu mostrei para vocês, o apóstolo falando no espírito, explicando físico e espírito, e a Yahushua falando no espírito, explicando físico para a pessoa entender no espírito. Mas eles mostram no espírito, e dá para a gente entender. Quando a gente está na palavra que é Yahushua, a gente entende o lado espiritual. A gente entende por quê? Porque a Escritura, ela é no espírito. Agora, a Bíblia, ela é no físico. Então as pessoas estão na visão carnal lendo a Bíblia. Quando a pessoa sai do físico, que é a religião, e vai para Yahushua no espírito, elas começam a ler a Escritura e elas entendem o que a Escritura quer dizer, porque a Escritura é no espírito. Mas só vai entender o que está escrito na Escritura aqueles que estão na palavra que é Yahushua.
É diferente, amados. Resposta nos congressos, nós procuramos respostas em aconselhamento, mas a resposta é clara e eficaz, é a palavra de Deus. Então vocês vejam bem, procura respostas, né, em congresso, em conversa em gabinete, tipo assim, em gabinete. As pessoas vão fazer aconselhamento com pastores, líderes religiosos que não são pastores, porque a Escritura é bem clara. Ao invés de procurar resposta, que o próprio Yahushua nos dirige. O Espírito nos guia toda a verdade. Então vocês vejam que as pessoas não creem que o Espírito habita e que o Espírito fala. Porque as pessoas precisam de ouvir um líder religioso. Eu digo isso por mim, porque eu também procurava ajuda, gabinete pastoral, para falar, para desabafar. Entende? Então vocês vejam que é totalmente no físico que ela está falando. Ela não está falando nada no espírito. Até agora ela não falou que Yahushua é a palavra. Ela fala que a palavra é a Bíblia. Você não vê ela falando que Yahushua é a palavra. Você não vê ela falando que Jesus é a palavra. Porque o sistema colocou como Jesus. Você não vê. Você não vê ela falando Jesus é o pastor, eu não sou pastora, então segue a Jesus. Você não vê. Por quê? Porque eles não seguem a Jesus, eles não seguem nem a Jesus, que é o impostor que habita aqui. Piorou Yahushua, que está do lado de fora. Aí que eles não seguem mesmo. Promessas de Deus. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Aqui... Aí vocês vejam, ela falou as promessas de Deus. Só que a promessa que Yahushua deu é uma, amados. A promessa que ele deu é uma. Olha, não tem promessas. 1 João 2. Veja a promessa. E em João 10 também está escrita a promessa. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Não tem outra. A promessa é a vida eterna. E Yahushua é a promessa que nos leva à vida eterna. Então, se a gente andar no caminho que é Yahushua, ele vai nos conduzir à vida eterna. Ele mesmo disse para os líderes religiosos: vocês examinam as Escrituras, porque vocês pensam ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Mas vocês não vêm a mim para terem vida. Por quê? Porque eles vão à religião e não a Yahushua. Então vocês vejam, a promessa essa aqui é a vida eterna. Não tem promessas. Vocês vejam que os líderes religiosos sempre falam de promessas. Promessas. E sendo que na Escritura não tem promessa. Tem uma promessa que é a vida eterna. Está aqui. Então, totalmente contrário do que está na Escritura. Por quê? Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, eles não praticam o que está na Escritura. Por quê? Porque se eles praticassem o que está na Escritura, eles estariam praticando a palavra que é Yahushua. Porque a Escritura é no Espírito, é no entendimento. Eles tentam praticar a Bíblia, mas não conseguem. Por quê? Porque a Bíblia é física. Não tem como eles praticar o físico para o espiritual. Tanto é verdade que ela está falando tudo contrário do que está na Escritura. As pessoas que não leem a Bíblia, ou que leem a Bíblia, versículos isolados, não vai entender, vai pensar que ela está falando correto. Não, ela está certa. Ela está falando certo, ela está na palavra. Mas quando a pessoa começa a examinar a Escritura, pedindo orientação ao Espírito, e sabendo que Yahushua que é a palavra, que Ele que é a palavra que vai nos conduzir no Espírito, através do Espírito, porque é por Yahushua que a gente vai para o Espírito. E Yahushua que nos leva ao Pai. O Pai é Espírito, e o Pai que nos enche do Espírito. Então a gente tem que estar em Yahushua para o Pai. Ele sempre está falando conosco. Não basta a gente estar no Espírito e não estar no Filho, porque aquele que está andando no Espírito e não está no Filho, permanecendo em Yahushua, no que ele ensinou, não está no Espírito da verdade. E aquele que está no Filho, que diz que está no Filho, mas não está no Espírito, também não está na verdade. Por quê? Porque a pessoa, quando está na verdade, ela está andando no caminho que é Yahushua, permanecendo no caminho que é Yahushua, conforme ele ensinou, e andando no Espírito, está no Pai e no Filho. Não tem como a pessoa estar no Pai e não estar no Filho, não tem como a pessoa estar no Filho e não estar no Pai.
Porque tem que estar nos dois. Então vocês vejam que a Zenete Rodrigues aqui, ela não pratica nem a Bíblia, nem ela, nem ninguém, porque vocês vejam que a escritura é bem clara, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então o que ela está fazendo aqui no templo? É porque ela não pratica o que está na Bíblia. Muito menos o que está na escritura, porque a escritura é no espírito, não é no físico. Tem resposta para todas as coisas. E eu posso sim viver uma vida diferente. Eu posso sim viver uma vida plena. Porque esta palavra, este remédio, que é a palavra de Deus, ele alivia qualquer dor. Vocês vejam que ela está falando que o remédio é a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia é o remédio. E a gente vê que Yahushua, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, Yahushua ele não é o remédio, tá? Porque remédio remedia o sintoma. E Yahushua é a cura. É diferente, amados. Mas ela aqui está falando que a Bíblia, o livro Bíblia, a palavra de Deus é o remédio. E por isso que as pessoas não são curadas. Por quê? Porque estão sendo remediadas com o livro Bíblia e mesmo assim não conseguem praticar o que está na Bíblia, porque a Bíblia é física, e não está na palavra que é Yahushua. Por isso que eles estão ali e não são curados. Por quê? Porque estão sendo remediados com esse espírito da mentira que habita aqui. Porque Yahushua, ele não remedia nada. Yahushua cura. É diferente. Qualquer dor. Não tem dor que ele não cura. Ele cura. Então, minha querida, mas essa cura aí é falsa, Zenete. Porque a pessoa tem que tomar um remédio que é a palavra. A palavra que é Yahushua, ela não é remédio, querida. A palavra que é Yahushua, ela é a cura. A palavra que é Yahushua é a cura. Remédio não cura. Remédio remedia o sintoma. E depois, se a pessoa parar de tomar um remédio, como ela está falando aqui, se a pessoa deixar de ler a Bíblia, que é a palavra, que ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus, o livro físico, a pessoa volta a sentir os sintomas de novo. Por quê? Porque a pessoa não está curada. A Bíblia aqui, ó, que é o remédio que ela está falando, só está remediando os sintomas. Mas quando a gente sai do físico e a gente não lê a Bíblia, mas a gente lê a Escritura, guiado pelo Espírito que habita em nós, aí sim. Por quê? Porque a Escritura é a palavra que é Yahushua, é no Espírito, no entendimento. Então, aí nós somos curados, nós não somos remediados. Yahushua não remedia, ele cura, é diferente. Ele é libertação, é diferente. Ele liberta, ele serve de proteção, de orientação, também serve como arma de ataque. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei. Ele me invocará, Ezenete me invocará, Luci me invocará, Patrícia me invocará, Nazaré me invocará, e eu lhe responderei. Estarei contigo na angústia. Eu estou presente. A palavra de Deus é presente em nós. A nossa vida é plena. Você vê que ela está falando, né? Versículos isolados, falando eu estou presente. Mas a palavra de Deus que ela está falando que está presente é a Bíblia. Não é Yahushua que é a palavra. Você vê que em momento nenhum ela disse que Jesus é a palavra. Que aqui no sistema eles falam Jesus. Ela não está dizendo a palavra Jesus, ela está falando a palavra Bíblia. Por quê? Porque eles não creem que Yahushua é a palavra. A nossa vida é poderosa e nós podemos todos os dias, precisamos meditar na palavra do Senhor. Então, meditar, atos religiosos, você meditar na palavra do Senhor, que é a Bíblia. Tá certo? Atos religiosos. Ela está falando atos religiosos que o Pai não aceita. Porque não é você meditar em atos religiosos, mas é você ler e examinar. O que é examinar? Examinar é pesquisar. Mas só que as pessoas, elas leem só e não examinam. Não examina a Escritura. Tipo o exemplo que eu dei do pão de cevada torrado. Veja. Olha o que é examinar a Escritura, amados.
Vou colocar aqui primeiro, veja bem. Ó, sinônimos de examinar. E a Ruxa disse bem claro, tá? Ele não mandou examinar. Porque as pessoas falam, mas Jesus disse para examinar a Escritura. Não, ele não disse isso. Ele disse para os líderes religiosos, vocês examinam as Escrituras, ou seja, vocês estudam as Escrituras. Mas vocês pensam ter nela a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. Mas vocês não vêm a mim para ter a vida. Por quê? Porque Yahushua é a palavra. Ele é a vida. Vocês não vêm a mim para ter a vida. Vão aonde? Na religião. Então vocês vejam bem. O que é examinar aqui? Os sinônimos. Pesquisar, explorar, aprofundar, averiguar, escabichar, esgravatar, esmiuçar, espiolhar, esquadrinhar, estudar, investigar, denunciar, observar, perquirir, percustar, procurar, sondar, vasculhar. Então vocês vejam aqui, ó. Isso aqui é o quê? Examinar a Escritura é a gente ter uma pesquisa minuciosa, uma investigação minuciosa. O que é examinar na Escritura? Então vamos lá. Vou dar aqui o exemplo aqui de novo. Tá? Que até o irmão Edinho, ele falou sobre isso esses dias. Do pão de cevada. Vamos ver aqui onde é que está escrito aqui. Pão de cevada torrado. Acho que é Juízes. Torrado. Eu esqueci aqui, peraí, Bíblia. Esqueci de botar a Bíblia, amados. Olha o que é examinar a Escritura, pesquisar. Só que as pessoas leem a Bíblia e não pesquisam. Aqui, ó. Êxodo 9:31. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na... Vamos ver aqui, 9:31. Depois Juízes 7. Ó, Êxodo 9:31. Vamos botar aqui pra gente ver. 9. Olha bem. Todavia, quanto a ti, verso 30, e aos meus servos eu sei que ainda não temerei diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Aqui está a cevada aqui, mas só que tem um que está falando de cevada torrada, né? Vamos ver aqui. Êxodo 9. Ó. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Tá. Agora vamos ver aqui o Juízes 7, né? Acho que é Juízes 7. 13. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada que está um pão de cevada, mas tem versões que está torrada, olha. Vamos ver. Vamos botar aqui. Juízes 7:13. Tá falando mais para cima. Tá falando de Gideão. Tá? De Gideão. O Juízes 7:13. Aí tá falando a cor de Gideão, mas as pessoas não se ligam nisso, amados. Veja, o que é pesquisar? Ó, quando Gideão chegou, ouviu um homem contando seu sonho a um amigo. Ele dizia, eu sei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. Aqui eles só botaram pão de cevada. Pão de cevada, ó. Pão de cevada. Um pão de cevada torrado. Por que eles tiraram o torrado daqui? Que as pessoas vão começar a pesquisar e vão perceber. Eis que um pão de cevada torrado veio rolando do arraial. Ó, um pão de cevada torrado. Então, é por isso que a gente tem que pesquisar várias versões de escritura. Aí aqui, foto de pão de cevada torrado, olha. Pão de cevada torrado.
Eu quero pão, filho. Quero pão. Ué, gente, cadê? Vamos ver aqui. Não tem foto, não tem. Eu quero a foto. Vamos colocar aqui receita de pão de cevada. Vou botar aqui receita de pão de cevada. Vamos ver se aqui tem. Ó. Aqui é o pão de cevada, tá? Ó. Só que eles tiraram o torrado, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, o torrado. Pão de cevada. Ó, pão de cevada torrada, ó. Ali eles tiraram o torrado para o pessoal não perceber, tá, amados? Olha. A receita. Aqui. Olha aqui, ó. Qual era a cor de Gideão? Isso que é pesquisar. Isso é examinar a escritura. É quando a gente lê detalhadamente, minuciosamente, a gente pesquisa. Peraí, qual é a cor? Tá falando de Gideão aqui? Então, peraí, tá falando que o Gideão, ele é uma cor de um pão de cevada torrado? Então, deixa eu pesquisar aqui o que é o torrado. Só que as pessoas, tem uns que tá pão de cevada e as pessoas também não percebem, mas as pessoas têm que começar a pesquisar traduções da Bíblia, tá certo? Versões, né? Várias versões, para a pessoa depois pesquisar, porque a cor de Gideão é essa. Aqui, ó, essa aqui é a cor de Gideão. Então, vocês vejam que não tem nada, entendeu? Assim, ele não é branco. E aí o sistema colocou que o povo israelita é branco. Vocês vejam até na novela, mostram, né? Até os egípcios, que são negros, eles botam na novela, né? O Edir Macedo bota todo aquele pessoal branco. E sendo que na escritura eles são pretos. Veja bem, olha a cor de Gideão. Ai, ai. Tchau. Olha, tá vendo? Isso aqui é a cor de Gideão. Então, isso é pesquisar. Isso é examinar a escritura. Só que a Ezenet não vai falar isso. Por quê? Porque a Ezenet também não examina a escritura. Porque, eita, porque se ela examinasse a escritura, ela não iria falar essas coisas, né? Então, amados, é isso, tá? E, por favor, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arusha. Até a próxima.